Então vamos lá. Muito boa noite a cada um de vocês. Um grande prazer ver todos vocês por aqui nessa noite mais do que especial que a gente está recebendo aqui o Anilton Cardoso, né, o nosso grande parceiro, nosso amigo que está aqui junto, sempre apoiando o nosso trabalho, sempre aceitando o convite aí quando a gente faz. Ele está sempre junto com a gente aqui e abrilhantando a nossa live de hoje. Anilton, que é gerente de manutenção lá na Toyota, né? A gente trabalhou junto aí bastante tempo, parceiraço. Então, hoje a gente está aqui com a Newton para bater esse papo sobre a gestão fazendo a manutenção com resultado, né, que é extremamente importante. Aí, muitas vezes, algumas empresas acabam deixando isso de lado, acabam deixando isso num papel secundário, que gera uma série de problemas e impedindo os grandes resultados da manutenção, que faz muito parte aí da nossa produção como um todo, né, das empresas como um todo, que é um assunto extremamente importante, né? Quem tem uma manutenção de alto nível está sempre aí podendo produzir melhor, tendo mais tempo para produzir, né? Tendo mais liberdade para produzir e com qualidade assegurada, né? Com qualidade alta. Então, Anilton, não vou ficar me alongando muito aqui. Nossa imensa gratidão. Se apresenta aí para o pessoal, considerações iniciais. Vamos lá. Bom, pessoal, boa noite, né, André e o Yoshida. Shida-san, né, obrigado aí pelo convite novamente, fazia um tempo que eu não participava, né, acho que esse ano aí voltei a participar das lives e gostaria de agradecer a participação de todos, né, e vamos bater um papo legal aí sobre o tema manutenção, né, e já desafio alguém aí, né, que não teve um problema hoje, né, na sua área. Já é o primeiro desafio para o pessoal interagir aqui no chat. Já vamos colocando aqui quais são os problemas que a gente enfrenta na Temos, manutenção. Que aí o Anilton vai desvendando esses mistérios todos que tem aí, né, Anilton? É isso aí. exatamente, vamos lá. Imensa gratidão. Yoshida, vai lá. Bom, boa noite a todos. Gratidão, Anilton, por sempre apoiar o nosso propósito de desenvolver pessoas, que são pessoas que desenvolvem as empresas, né? Bom, eu também trabalhei um tempo em manutenção, trabalhei por quase 3 anos, e manutenção é sofrido. O pessoal fica no cangote, cadê a máquina? Tá funcionando já? Precisa fazer preventivo, o pessoal não quer liberar. Tem bastante dificuldade, né, o processo de manutenção, mas é importantíssimo, né, para a empresa ter lucratividade. Se a gente faz uma manutenção muito boa, né, nós somos Lean, né? Quando você faz um Lean bem feito, você precisa manter um nível que a gente criou de padrão, né? E se a gente não souber manter de forma adequada, a gente vai sofrer um pouquinho. Essa é a temática de hoje, né? Como é que a gente faz uma manutenção que dá resultados. Contem conosco nessa grande jornada, né? De buscar resultados através de aplicar, né, bem as técnicas e também a parte emocional e organização para gerar esses resultados, né? É isso Gratidão a aí. todos, pessoal. Gratidão, Anilton. Gratidão a todos que estão presentes aqui. Gratidão, Yoshida. Estamos juntos. Eu sou André Borgomoni. Eu trabalhei por 14 anos na Toyota, sempre no departamento de compras e desenvolvimento de fornecedores. Eu sou engenheiro de formação, mas nos últimos 4 anos eu foquei muito na parte do autoconhecimento, da inteligência emocional, constelação familiar, programação neurolinguística. Me tornei terapeuta e isso me trouxe a felicidade de reencontrar o Yoshida aqui, depois de 12 anos que a gente não se via, e junto a gente está construindo linha emocional. E por que essa história de misturar parte técnica com parte emocional? Para que fazer isso? O Yoshida e o André juntos temos aqui 47 anos de contato com a parte do Lean, né, com o Lean Manufacturing. E a gente percebe que sempre que a gente vai implementar as ferramentas do Lean e falha, normalmente é porque as pessoas são deixadas de lado, porque as emoções das pessoas não são consideradas. Eu vou dar um exemplo que aí vai ficar muito mais fácil de todo mundo entender. O que acontece? Por exemplo, né, quando um colaborador está recebendo uma função do gestor e ele recebe a função e pensa assim, olha, poxa, esse gestor aí está me sacaneando. Esse cara está me passando essa função tão simples, tão básica aí para mim, eu com tantos anos de empresa, poderia passar aí para qualquer um, para o estagiário, para qualquer um, está passando para mim, está querendo me prejudicar. Essa pessoa ela está se sentindo absolutamente excluída do grupo. Ela está se sentindo totalmente fora do grupo. E isso faz com que essa pessoa, mais do que não fazer a atividade dela muito bem feita, ela começa a jogar contra o grupo. Ela começa a fazer força para aquela atividade não dar certo. E isso
é inerente do ser humano, isso é com todo mundo. Vou explicar por quê. Porque se esse grupo aqui se dá muito bem, tem grandes resultados, essa pessoa não fez falta nenhuma. E ninguém aceita isso, ninguém quer isso, ninguém gosta de não fazer falta num grupo que ele pertencia. E isso faz com que essa pessoa comece realmente a jogar contra. Por quê? Porque se esse grupo se dá mal, aí sim a coisa muda. Porque essa pessoa vai falar, tá vendo? Eu falei. Vocês me excluíram? Então, aí o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Se deu mal. Se eu tivesse nesse grupo, não seria assim. Agora vocês vão ter que vir aqui pedir para eu voltar. Então, isso faz parte do ser humano. Todo mundo é assim, mais ou menos, conforme a maturidade. Só isso. Agora, aplicando as técnicas, né, do que a gente fala do Lean emocional, trazendo isso para um momento um pouco melhor, na hora que esse gestor está transmitindo essa tarefa para o colaborador, e ele vai agir de maneira bastante diferente. Ele vai colocar lá, fulano, eu estou confiando em você essa atividade porque você tem as características A, B e C. E essas características são fundamentais para fazer o sucesso dessa atividade. E essa atividade é de extrema importância para o grupo como um todo. Essa atividade, o sucesso dessa atividade depende o sucesso do grupo depende do sucesso dessa atividade. E isso vai fazer com que essa pessoa se sinta importante para o grupo, ao invés de se sentir excluída, se sinta pertencente ao grupo, se sinta a função dela valorizada. E isso faz toda a diferença na hora de implementação de um projeto. E essa pessoa que estava jogando contra vai começar a jogar a favor. Aquelas forças que iam do outro lado começam a jogar a favor. E isso faz toda a diferença na assertividade, no sucesso da implementação das ferramentas do Lean. Então, isso eu vou dividir aqui a tela com vocês para a nossa apresentaçãozinha de hoje. Então, hoje, né, gestão, manutenção com resultados, com a presença mais do que ilustre aqui do Anilton Cardoso, que é gerente de manutenção lá na Toyota. E aqui, hoje, né, nós somos a Winners Alliance, né, que é a junção da Kaikaku Pro com a Aquila Transformação Humana. A Kaikaku, que é a empresa de consultoria e treinamentos que Yoshida já tinha, com a Aquila Transformação Humana, que é a empresa de autoconhecimento, não de emagrecimento, é a empresa de autoconhecimento que eu já tinha montado junto com a esposa. E essa empresa eu fiz transformações primeiro em mim, né? Como vocês estão vendo aí, eliminei muitos quilos, né? Mais de 35 quilos, e fiz também, ajudei uma série de pessoas aí a também eliminar alguns pesos de crença limitante aí, de correntes, né? Entre elas Yoshida aqui, que era um cara tímido, não falava nada. Gratidão, agora fala, tá aqui, não para de falar, para né? de falar, fica interrompendo todo mundo. Mas né? o ponto era que eu tinha gaps emocionais, tinha problemas, crenças limitantes, que isso equivalem a toneladas de correntes que me atravancavam o meu progresso. Então, foi preciso tirar isso do caminho, né? E uma parte desse caminho foi entender que tem um propósito que é desenvolver pessoas e desenvolver as empresas, né? Para todo mundo brilhar mais. E eu estava esquecendo, né? Estava cansando, estava difícil conseguir isso, estava esmorecendo. E reafirmar o compromisso com isso tornou, né, essas correntes inexistentes, porque eu não posso me limitar, porque senão eu estou deixando de ir atrás do meu propósito. Né? Gratidão, Bor. Tamo juntos, vamos lá. E agora aqui, algumas empresas que já foram impactadas, né, como o Grupo Fiat, a Bosch, Votorantim. Vamos falar dos últimos clientes aqui, que é a Mosaic, né, a Mosaic Fertilizantes, que é uma empresa de mineração especializada lá na parte de fertilizantes. No caso, a gente foi na mina de potássio, que fica lá em Rosário do Catete, do lado de Aracaju, em Sergipe, Aracaju. A Mosaic, né, empresa aí multinacional, e a gente começou a atividade com eles no final do ano passado, e a gente continua aí para a implementação do Dojo, assim como as AIS, né, também fizemos lá presencialmente o treinamento de 5S com eles, e vamos fazer a implementação do Dojo, né? Com foco na performance, e vamos fazer também a implementação do Dojo lá para tanto habilidades quanto de 5S e trabalho padrão. E além disso, a Rumo, né? A Rumo, empresa de logística, focada na parte de ferrovias, que nesse começo desse ano a gente já estava junto com eles lá, fazer esse desenvolvimento, uma visita para eles. Foi muito bacana, muito legal. Então vamos aqui seguindo
a nossa apresentação de hoje. E na parte que, né, lembrando, né, na parte da gestão lá, você lembra da manutenção só quando a máquina quebra ou a máquina falha? É assim que acontece lá no trabalho? E aí, isso aí que é o grande problema, né? Isso aí vai gerar sempre conflito entre a área de produção e a área de manutenção, que vai ser aquele negócio, né? A máquina quebrou, pô, é para ontem, vai, corre aí, temos que voltar a produzir. E isso gera sempre grandes conflitos. E aí, qual que é o grande problema disso, né? Por melhor que seja o serviço da equipe, sempre haverá motivo para reclamar. Nunca vai ficar bom. Por quê? Porque é sempre para ontem, é sempre na urgência, é sempre no desespero. E o grande ponto, como que faz para mudar essa história toda, né? A manutenção tem que ser pensada desde o início do projeto, para tornar tudo muito mais fácil, né? Ágil e assertivo. E assim a gente evita uma série de problemas, né? Que é aqueles problemas de acesso na máquina, quando vai precisar fazer a manutenção. Cansamos de ver, infelizmente, já cansei de ver máquina grudada na parede, aí vai fazer manutenção, tem que tirar com guindaste, ou quebrar parede, coisas absurdas que infelizmente a gente já viu. E isso, claro, vai gerar grandes problemas de segurança na hora da gente fazer a manutenção necessária. E depois o desenvolvimento técnico e emocional de toda a equipe, isso é extremamente importante, né? A parte técnica, né? Falando do manutentor lá, nível A, B, C, até nível troubleshooting, que é o top, né? Que é aquele super preparado para resolver para qualquer problema. E depois também a parte da atividade emocional, né? A parte emocional, porque a atividade de manutenção, por mais tranquilo que seja, tem trabalho sob pressão, tem que ter equilíbrio nesse momento para não estourar, para não fazer besteira, né? E manter o equilíbrio na hora que o bicho está pegando, na hora que a pressão está acontecendo, faz toda a diferença na hora de resolver esse tipo de problema. Inclusive segurança, né? Inclusive de segurança, sem dúvida nenhuma. E depois disso, né, um plano de ação para ter uma manutenção melhor a cada dia. Isso é extremamente importante. Então, aquele foco que a gente tem que ter, né, de zero acidente, maior tempo disponível para produção, zero impacto de qualidade e sempre no menor custo, sempre pensando no menor custo. E para atingir tudo isso, é claro que não tem como a gente não falar do propósito. Porque na hora que a gente não tem propósito naquilo que a gente faz, a gente só vai fazer porque tem alguém mandando. E na manutenção é muito comum, né? Muito comum não ter todo mundo ali do lado, né? O chefe ali do lado ou o gestor ali do lado o tempo todo na hora da atividade. Então a pessoa tem que fazer a melhor maneira possível porque é importante para ele, né? Então tendo um propósito vai ser importante para ele, sendo importante para ele, ele vai fazer da melhor maneira possível. E aí sim, né? Construímos uma manutenção eficiente e robusta, fortalecendo a equipe e gerando muitos resultados. Isso faz sentido para vocês? Eu pergunto para vocês se faz sentido, já coloca aqui no chat para a gente, coloca aqui as situações de problemas com manutenção que vocês estão tendo, né? O Anilton já deu essa provocada no começo, né? Para vocês colocarem aqui no chat, fazer essa interação aqui junto com a gente, que vai ser muito bacana, vamos transformar essa live aqui extremamente interativa. Então vamos lá. O João Sá já colocando aqui, faz todo sentido. Gratidão, estamos juntos. Então, gente, a gente sempre agradece todo mundo que está com a tela aberta aqui, né? LinkedIn, Lembrando, né? Lembrando, a gente está ao vivo no LinkedIn, a gente está ao vivo no YouTube. Então, por gentileza, você que está vendo pelo YouTube ou pelo LinkedIn, não utilize um chat aí. Venham aqui para a sala do Zoom, tem o link aí, vem todo mundo aqui para a sala do Zoom, cabe todo mundo, e aí aqui a gente consegue ler o chat junto com vocês e interagir junto com vocês, tá certo? E vou lembrando que a gente está fazendo assim, a gente começou desde a semana passada essa série de lives, né, todos os dias, nesse mesmo horário, nessa mesma sala do Zoom. Hoje a gente está recebendo aqui o Anilton Cardoso, amanhã a gente recebe o Marcelo Takahashi, que a gente conheceu na Toyota, o Anilton também conhece ele lá, né, conheceu ele lá. Hoje está na Vale, né, diretor da Vale, e amanhã a gente vai estar com o Marcelo Takahashi, concluindo aqui a nossa série de lives para aquecimento para o nosso workshop do sábado. Workshop em gestão linha emocional, um workshop totalmente gratuito e você tem direito a um certificado de participação. E por isso que eu estou aqui na casa do Yoshida, porque a gente vai estar aqui nessa bancada aqui atrás, vou estar aqui fazendo junto com ele, mas junto com vocês, 4 dinâmicas. Vão ser 2 essencialmente emocionais, para a gente trabalhar nosso autoconhecimento, que é extremamente importante. A gente só transmite para as outras pessoas aquilo que transborda de dentro da gente.
Então, é extremamente importante a gente trabalhar a nossa parte emocional e depois tem mais 2 técnicas misturando a parte emocional para aí sim vocês terem uma amostra, um gostinho de como é que funciona o nosso treinamento completo em gestão em linha emocional. Mas para estar junto com a gente precisa fazer a inscrição. Então, o link da inscrição está aí para vocês no chat. É muito simples fazer a inscrição, nome, e-mail, telefone, é rapidinho. Vocês estão inscritos e a gente vai estar no sábado, a partir das 9 da manhã até as 13 horas, fazendo esse workshop junto com vocês, tá certo? Então, sei que boa parte do pessoal aqui já está inscrito. Quem já está inscrito, manda para os amigos, manda para os colegas de trabalho. Quem ainda não se inscreveu, vai lá no link, não perde mais tempo e faz a inscrição, tá certo? Nossa imensa gratidão a partir de agora. Yoshida, tá contigo, vai lá. Gratidão, Borgomoni, pela introdução. Gratidão, Anilton, por apoiar o nosso propósito. Gratidão a todos os presentes. Bom, eu falei agora há pouco que, quando eu era ainda jovem, antes da faculdade, fiz curso técnico e trabalhei em manutenção. Quase 3 anos, manutenção de mainframe, computadores lá, que na época eram gigantescos, né? Depois, fiz engenharia de produção e depois, com mais ou menos 3 anos de Toyota, fui para um treinamento de 3 anos na Toyota Japão, na área de ferramentaria. Passei por 10 áreas diferentes, todos os processos para construir ferramentais de estamparia, e não faltou passar pela manutenção também. Tem a manutenção da ferramentaria, era uma ferramentaria de 1.300 funcionários, só para estampados, né? E lá, né, eu entendi a importância que é dada para a manutenção para dar resultado, porque se eu faço preventiva, preditiva, na hora certa, o custo é muito menor do que deixar virar uma corretiva. E todo esse processo é importante, inclusive quando acontece a corretiva, também tem que atuar de forma eficiente, porque eu não estou livre das corretivas, mesmo fazendo a melhor manutenção do mundo. Então, é um trabalho de balanço de custo-benefício. Mas nesse processo, pessoal, mais do que falar só da parte técnica da manutenção, é importante equilíbrio emocional, conhecimento técnico, né, e organização de trabalho que permite, né, esse melhor resultado, o resultado econômico no final, mas passa pela segurança, passa pela qualidade, passa pela confiabilidade ou certeza da entrega, né, e aí, como resultado final, melhor custo. Então, como é que a gente trabalha, né? Nós passamos por várias fases, né, Anilton? É uma fase, Sim. primeiro, que a gente não sabia, né? Não conhecia os equipamentos, não sabia todos os know-hows, né? Para gerar a manutenção excelente. E a gente passou por uma fase de aprendizado, e depois que aprende ainda, a empresa vai crescendo rápido e a gente tem que desenvolver muitas pessoas em pouco tempo. Vamos falar desse processo emocional, desenvolver pessoas com o carro andando, né, com a empresa andando, né, e a pressão que existe, né, para ter o melhor atendimento. Não pode ser manutenção infinita, né, preventiva infinita, nem corretiva muito longa, né, tem que aumentar a eficiência desse processo. Mas tudo faz parte do processo para a empresa ser forte, ela poder continuar evoluindo, né, manter o trabalho padrão é importante, e manter as máquinas para poder também manter o trabalho padrão, manter a tranquilidade da operação é importantíssimo, né, Anilton? Sim, na verdade, eu passei por esse processo quando eu entrei em Indaiatuba em 98. Eu comecei como técnico de manutenção ali. Inclusive, tem algumas pessoas que estão participando aqui hoje. Gratidão. Eles participaram de algumas etapas e eles vão entender muito bem do que eu estou falando. Eu me lembro que em 98, quando eu entrei, nós não tínhamos... nós tínhamos algumas pessoas que foram transferidas de São Bernardo para Indaiatuba, mas a gente não tinha, eu particularmente não tinha ido para o Japão para fazer treinamento lá, eu tive que aprender aqui, né, com algumas pessoas que estavam aqui, mais algumas que foram treinar no Japão. Então, eu passei justamente por essa fase que você está falando, né? E um dos pontos fundamentais, que às vezes o pessoal não precisa dar uma atenção especial, né? Que é realmente como você executa suas atividades seguindo os procedimentos de segurança. O cuidado que a gente tem, o método que nós temos para cuidar da segurança ao executar um trabalho, né, ele te força, né, a usar essa maneira de lidar com a segurança em outros
fatores. Por exemplo, quando você vai fazer uma manutenção preventiva, quando você vai fazer uma manutenção corretiva, quando você vai acompanhar um projeto, né? Então, toda essa maneira de você trabalhar, ela te coloca num caminho, né, de uma eficiência ao executar qualquer tipo de atividade. E porque na manutenção, o nosso trabalho é muito dinâmico. Existem trabalhos que você consegue ter uma norma, um padrão para você fazer uma desmontagem, por exemplo, a troca de um rolamento, que você consegue criar um padrão para fazer, mas também tem aqueles momentos que nós não temos padrões, que é o momento do troubleshooting, por exemplo, quando a gente está a linha está parada e você está atuando. Como você atua numa situação dessa, que é uma quebra repentina, né? Quais são os passos que você segue para você executar uma investigação sem se acidentar, sem piorar o problema, né, e gerar problemas de qualidade, etc. Então, quando a gente fala de manutenção eficiente, a gente passa por esses fatores. Primeiro deles, zero acidente na execução das atividades, né? Depois, obviamente que com as manutenções preventivas, né, a gente consegue deixar o equipamento o maior tempo disponível para que a produção faça o seu trabalho, né? Então, dá para dizer que é qualidade da manutenção, né? Qualidade da manutenção. Então, nós temos que ter aí a qualidade, né, dentro das nossas atividades para que essa qualidade do nosso trabalho não gere, né, consiga deixar o equipamento mais eficiente possível, de maneira a não gerar impacto na produtividade e na qualidade também. E, obviamente, que a gente tem que fazer isso com um custo razoável, né? Porque com dinheiro você pode fazer qualquer coisa, mas não é assim a nossa realidade, né? No nosso dia a dia, a gente sabe que... O Tati Vanassan, que era o nosso diretor, falava assim, que se deixar, a logística faz palete de ouro, a engenharia de produção faz máquina de ouro, né? E assim por diante, tudo de ouro, aí começa a ficar inviável economicamente, né? É engraçado que eu também já ouvi isso, né? A gente trabalhava com as ponteadeiras lá que tem desgaste, vamos melhorar a condutividade, vamos colocar um braço de ouro lá que resolve, mas não é bem assim, né? Exatamente. É isso aí. O Fábio tá lembrando dessas histórias aí também. Tá? Ele lembra porque ele trabalhava lá. É isso aí. Coisa boa. Coisa boa. Então, assim, como que a gente aqui pensa a manutenção, né? A gente trabalha em 4 fatores principais, né? O primeiro deles quando a gente fala, a gente chama aqui fazer bons equipamentos. Fazer bons equipamentos, na verdade, é a etapa do nascimento do equipamento. Ou seja, engenharia e produção tem que estar, e manutenção tem que estar trabalhando afinadíssimo para gerar isso, né? Exatamente. E hoje em dia tem um fator bastante relevante, que é a parte ergonômica da coisa. Então, a produção ela tem que ir lá para ver o equipamento que está sendo montado, criado, com o ponto de vista da operação em si e também dos impactos na parte ergonômica. Né? Sim. Porque se inclusive você coloca na um própria equipamento... manutenção. Inclusive na própria manutenção também, né? Porque a gente vai olhar para aquele ponto de vista do que o André falou, né? O cara coloca um painel, sei lá, faz um painel bonito, né, bem sofisticado e coloca uma viga na frente. Como é que você vai trabalhar, né? Então, esse tipo de coisa você pega lá no início, lá quando o equipamento está nascendo. Então, se você, o pessoal que está me ouvindo aí, né, se você tem um grupo de engenharia que está desenvolvendo projetos e a manutenção não está sendo envolvida, você pode ter certeza que quem vai pagar essa conta aí vai ser a pessoa da manutenção. A própria operação vai pagar, né, porque a manutenção não vai conseguir trabalhar, né? Isso, vai pagar essa conta. Então, assim, o primeiro step é justamente olhar para esse ponto, né? Eu fazendo bons equipamentos, se esse bom equipamento ele entrou dentro da minha fábrica, o que eu tenho que fazer com ele agora? Eu vou criar as minhas preventivas. Então, eu vou criar minha manutenção preventiva, eu vou, né, aplicar o TPM lá, a manutenção autônoma junto com a produção, né? E aí eu crio toda a sistemática para mim executar essa manutenção. Porque a lógica é resolver os problemas quando eles são pequenininhos, né? Porque Exatamente. aí a lógica do TPM, né, com a manutenção autônoma, é que os operadores se tornem como se fosse a mãe da máquina,
Ver se o filho que é a máquina não está com febre, se sentir que está com febre, saiu já da alçada dela e chama o médico, que é o manutentor, né? Exatamente. Então, né, voltando, né, então se eu faço uma máquina boa, se eu tenho uma preventiva boa, uma TPM boa, se caso acontecer um problema, né, aí eu vou entrar onde? Aí que entra o especialista, né? Aí o Que troubleshooting faz parte desse especialista? Exatamente. E deixa eu Então aí fazer um comentário aqui, Anilton. Normalmente, quando eu não tenho troubleshooter bem treinado, né? Aparece, vai um mecânico na máquina, faz uma varredura, não achou nada, eu acho que é elétrico. Daí vai o Bergomoni elétrico, faz outra varredura na máquina, não achei nada. Daqui a pouco pode ser pneumática, chama alguém que entende de pneumática, faz outra varredura, não achou nada. E a máquina parada, todo mundo desesperado, né? Então, o troubleshooting, né? Explica um pouquinho para o pessoal o que é o processo de treinar o pessoal em troubleshooting, Anilton. Bom, como nós fazemos aqui? Nós temos, acho que muita gente já ouviu falar do dojo, nós temos aqui a nossa área de treinamento, e a gente faz realmente um treinamento com a simulação de defeitos, mas é uma simulação de defeitos que tem tempo para você resolver. Então, a gente tem uma avaliação do tempo que você leva, como você investiga, se você toma o passo a passo com os cuidados com a segurança, obviamente, né? Então, você treina e faz a capacitação das pessoas na sequência de você atender um troubleshoot, que é uma parada de linha imediata. Ou seja, obviamente, porque se na hora que está pegando fogo o circo, você começa a pensar, é muito perigoso você se acidentar, cometer um erro, até piorar a situação da máquina, né, por causa da pressão e da falta do preparo, né? E aí que entra a parte emocional da coisa, né? Porque quando você simula esse tipo de coisa dentro da área de treinamento, não é uma simulação simples que todo mundo fica conversando e dando risada, não. Tem pressão, né, para que a pessoa assimile realmente essa sequência de análise. Simular a situação real, né? Situação real. E o que a gente faz depois? Obviamente, quando você treina em um ambiente de treinamento, é um cenário, né? É a mesma coisa que jogar futebol, treinar e você no jogo. Então, às vezes, né, você toma lá um chapéu, não se adaptou direito lá, se for devagar na bola lá, você vai, né, sofrer um pouquinho. Então, jogo é jogo, treino é treino. Então, quando você for para o jogo, o que a gente faz? A gente simula essas situações também no nosso ambiente real. Obviamente que tomando os cuidados para você também não danificar o equipamento, mas a gente simula isso, né, porque é lá que é lá que a coisa se resolve, né? É lá no local de trabalho onde a coisa acontece. Então, se você tem essa oportunidade de você simular defeito, eu passei por essa fase. Tá, eu, quando entrei na Toyota em 98, eu era novo ainda, né, na minha carreira, e foi feita uma simulação de defeito em vários equipamentos de diferentes categorias. Eu trabalhava na manutenção de pintura na época, né? Então, eles colocavam lá os papelzinhos na frente da cortina de luz, né, entendeu? Tirava o fiozinho da borneira lá. Então, fazia umas simulações reais para ver se o cara tinha habilidade realmente de investigar através do desenho elétrico, através do painel view, CLP, e o passo a passo ali com os cuidados para você não cometer nenhuma falha e agravar mais o problema. Então, nessa fase... No Dojo também, além do troubleshooting, tem habilidades fundamentais também da manutenção, né? Tem. Isso é muito interessante porque, por exemplo, tem gente que acha que clipar o fio, o terminal no fio, é uma coisa, todo mundo sabe, todo mundo faz, mas existe técnica para isso, né? Então, tipo assim, às vezes você para uma produção inteira, quando você vai fazer uma análise de uma investigação, aí você encontra uma borneira que está o terminalzinho forquilha lá, com o cabo, né, mal prensado, e aí está com mau contato lá, e você fica um dia procurando o defeito. Mau contato então, é defeito intermitente, né? Intermitente, terrível de encontrar. Então, a gente treina, independente de onde o profissional veio, tá? Ele veio de Harvard, lá fez o curso de prensado terminal, beleza. Você vai passar pelo nosso dojo e você vai treinar aqui com a gente como que você prensa um terminal. Então, a gente treina na base, né? A partir daí, se uma base é bem feita, a gente não vai ter nenhum problema, né, nos próximos passos.
Então, agora foi a terceira parte, troubleshooting, né? Tinha mais uma, então... É que dentro do troubleshooting existem alguns pontos que são relevantes. Que a gente fala assim, ó, né? Então, resolveu o problema, a máquina, se fazer uma máquina boa, eu faço uma preventiva, quando eu quebrar, eu tenho que atuar, fazer o troubleshooting o mais rápido possível. Só que eu tenho que ter algumas condições para fazer o troubleshooting. Né? Quais são elas? Primeiro, logicamente, que é a pessoa treinada e capacitada para fazer esse troubleshooting com segurança. Segundo, você tem que ter spare parts, porque muitas vezes o equipamento se danifica, você vai, aonde está a spare parts? Então, você tem que saber onde ela está. Qual é o ranking dessas spare parts? Né? Porque você tem que definir isso e colocar ela de preferência em local de fácil acesso, com fácil localização. Porque, às vezes, o cara está fazendo um troubleshoot, o cara é monstro no troubleshoot. Encontra o defeito em 1 minuto e leva 3 horas para achar a peça que ele vai trocar. Né? Então, isso a gente chama de best step. Né? E o último, né, é a ferramenta correta. Muitas vezes o cara encontra o problema, tem a peça, mas cadê a ferramenta? Fica lá, e aí começa a se adaptar às coisas e sofre um acidente. Eu lembrei de uma coisa que é importante, né? No processo de troubleshooting, principalmente que tem muita máquina automática, né, hoje também, o fluxo lógico do funcionamento da máquina, né, aciona tal coisa, que sequência é, não sei o quê, o diagrama das funções da máquina, porque o troubleshooting passa por isso. Era para acionar tal parte da máquina, não acionou. Não acionou por quê? Faltou sinal, ou faltou energização, ou faltou chavear alguma válvula, né, eletroválvula, alguma coisa. Então, o processo de troubleshooting tem como pré-requisito ter, né, uma documentação muito bem feita, porque se não tiver esse diagrama de funções da máquina, também impede o mecânico de fazer esse troubleshooting de forma eficiente, né? É exatamente isso. Por quê, né? Porque imagina se a pessoa que não conhece o fluxo, conforme você falou, quando ela chegar no equipamento para ela resolver, como que ela vai entender em que passo que a máquina parou, né? Então, obviamente que ele tem que coletar a informação da pessoa que está lá no local, mas geralmente, às vezes, a informação não vem da maneira com que você espera. Né? E isso tem que tomar muito cuidado, porque isso leva você a um caminho errado, e aí você perde muitas horas investigando uma coisa que não é aquilo que realmente está acontecendo. E é muito legal essa pergunta, porque dentro da capacitação do dojo, tem uma parte que justamente é isso. A gente ensina como o pessoal interpretar esse fluxo, sabe? E quando o pessoal vai para a produção, geralmente passa pelo dojo lá, o operador ele vai lá trabalhar na produção. A gente solicita para que a pessoa fique lá acompanhando o funcionamento do equipamento, né, monitorando como é que funciona esse passo a passo e que ele descreva esse passo a passo para nós. Que ele faça esse desenho, entendeu? Me coloca isso em formato de quadrado, você pode fazer o que você quiser, mas eu quero que você monte esse passo a passo, né, de como esse equipamento funciona. A partir do momento que o cara fez isso e ele te explicou, você pode ter certeza que quando eu tiver um problema, ele vai saber qual é o passo que parou. E isso a gente chama dentro do troubleshooting, né, você reduzir tempo através do best step, o melhor tempo possível para você resolver uma parada, por exemplo. Maravilha. Então, gente, atenção, pega o caderno, anota, porque tem muito conteúdo nessa live. Muito conteúdo. O Anilton está trazendo aqui muita informação, muito conteúdo. Gratidão. Anota aí, porque é muito bacana. E eu vou botar a luz aqui, né, iluminar aqui um pedacinho da fala do Anilton, que é de extrema importância. Você passou a instrução para o colaborador, e aí ele te explicou que entendeu, ou seja, a comunicação foi bem feita, você vai ter certeza que a coisa vai bem. Fantástico, é exatamente isso. Vou lembrando aqui que no sábado agora, conhecido como depois de amanhã, a gente vai ter o nosso workshop em gestão em linha emocional. Um workshop totalmente gratuito, você ainda tem direito a um certificado de participação, mas para isso precisa estar inscrito. Então, colocando mais uma vez o link aí para todo mundo poder se inscrever, lembrando que a gente vai estar aqui no sábado, das 9 da manhã às 13 horas, tá?
fazendo 4 dinâmicas junto com vocês. São 2 essencialmente emocionais, para a gente trabalhar o nosso autoconhecimento, se melhorar, para a gente poder transbordar coisas boas, né? Poder transmitir coisas boas, que só que é aquilo que transborda dentro da gente. E também mais 2 técnicas misturando a parte emocional, que aí vocês vão ter uma amostra, um gostinho de como é que funciona o nosso treinamento completo em gestão linha emocional. Então, quem ainda não está inscrito, clica lá, é super simples, nome, e-mail, telefone, está inscrito, e a gente vai estar junto das 9 às 13 horas. Quem já está inscrito, pega esse link e manda para os amigos, que é sempre muito bacana. Deixa eu ler um pouco o chat aqui, senão o pessoal vai ficar bravo comigo aqui, Anilton. Olha lá, ó. O Pedro Goto, lembra do Pedro Goto? Está aqui, ó. Boa noite, pessoal. O Anilton não mudou nada. É isso aí. Não, e o Pedro Goto, eu acho que foi o primeiro nome que entrou na live, inclusive. É isso aí. Nós trabalhamos juntos lá em 98, na época que eu não sabia nem o que era uma chave de fenda naquela época. Coisa boa. É isso aí. Legal, a caminhada a gente faz junto. É isso aí. Maravilha. O pessoal falando aqui que faz todo sentido, né? O João Sá, o Marcelo. E aqui o Wildner já colocando aqui a manutenção é o coração do processo produtivo. Se não fizer os check-ups, dá umas taquicardíacas, principalmente no gestor. Fantástico, Wildner, exatamente isso. Exatamente isso. E aí o Fábio colocando aqui, boa noite. Tudo nasce através de uma boa estratégia de manutenção. Para que as engrenagens funcionem, é importante entender como se inicia a manutenção. É importante ter uma engenharia forte que alimente o sistema, um bom planejamento e uma boa confiabilidade. E, por último, a análise dos dados, coletando os coletados e o controle que mede e gerencia os KPIs. É isso aí, né? Os KPIs, para quem não sabe, KPI é aqueles índices importantes que a gente tem que estar com o olho em cima, né? Key Process Index, né? Que é o indicator, né? Que é o que a gente tem que estar de olho lá, o fundamental. Fala, Chita, vai lá. E nesse processo aí de fazer análise, né, coletar dados, etc., como é que eu vou falar? Você saber, né, que o seu trabalho não é só olhar indicador, mas preparar as pessoas, né, e as pessoas entenderem por que é importante fazer aquilo, também faz parte desse processo, né? O indicador não vai melhorar só porque eu quero que melhore, mas vai melhorar porque eu consegui fazer todo mundo, né, desde manutenção, operação, todo mundo entender a importância, né, de todo mundo colaborar para a manutenção funcionar, né? Exatamente. É muito interessante isso. É um desafio que eu faço para as pessoas que estão assistindo aí. Amanhã, quando vocês chegarem no trabalho de vocês, eu quero que vocês perguntem para o técnico de vocês se ele sabe o que significa MTBF e MTTR. Se o seu técnico de manutenção não souber o que é MTBF e MTTR, meu caro, se você é um gerente, se você é um chefe, comece a fazer uma autorreflexão, porque você não está desenvolvendo as pessoas para assumir o propósito do que é manutenção. Porque Perfeito. Se o cara não sabe, qual é a razão dele estar fazendo as coisas? Aí ele é um verdadeiro reparador de coisas, mas ele tem que saber o motivo, por que ele está fazendo aquilo, e aonde aquilo vai refletir no indicador. Se você não tiver esse pensamento aí, cara, você vai viver o verdadeiro apagador de fogo. Vai viver um inferno, na verdade. Né? Um inferno. Vai viver apagando fogo para sempre. Isso aí. Então, é muito interessante isso, porque o Cerutis que está aqui, ele passou por essa fase também, que quando eu entrei, né, lá em 98, a gente não tinha esse feeling, sabe, de aprender esse tipo de coisa, que é o conceito do que é a manutenção em si, né? E a gente aprendeu isso e a gente acabou nós mesmos formando os treinamentos para a gente se autocapacitar nesse tipo de indicador. E a partir disso, né, porque você não pode olhar você vai olhar para o indicador de MTTR, por exemplo, você tem que entender o seguinte: aquele número significa o que para você, entendeu? O quão eficiente está sendo a sua intervenção, né? Exatamente. Então, esse é o ponto de vista. Por trás daquele número, tem um monte de gente que está resolvendo as coisas. E se aquilo ali está demorando muito ou pouco, o que você faz com essa informação, entendeu? Essa é a grande sacada do gestor ao olhar esses indicadores. Não é
colocar o número lá e achar que tem um gap, mas e a pessoa que faz esse gráfico se movimentar? Como que está a capacitação dessas pessoas, né? Senão não adianta, não adianta. Você não vai conseguir chegar em lugar nenhum nunca. Porque ter uma meta sem trabalhar para ser possível, né, ela se tornar realidade, que é o problema, né? Então, se a gente não criou as condições necessárias para o número melhorar, não adianta. Por isso que você tem que olhar o número e entender da onde que vem, né, o que compõe, né, aquele resultado, né? Exatamente. Se a gente analisar um pouco mais a fundo isso, chega a ser um desrespeito pelas pessoas, né? Porque está tratando elas como simples braço, né? Não como cabeça, né? É simples braço, executa aí, ponto final. Então, fantástico, maravilha, Newton, estamos juntos, maravilha. E o Pedro colocou aqui como está o nível de TPM nas plantas. O Pedro Goto, perguntando para você aí, Newton, como é que está o nível de TPM nas plantas? Então, a gente tem aplicado, principalmente na área de pintura, que é a área que ele trabalhou, né? Que é a área que ele trabalhou junto comigo lá. A pintura, por característica do departamento, ele é o departamento que tem o maior nível de TPM, mesmo porque você tem que fazer o TPM lá, porque lá nós temos processo, e então a gente tem que fazer um controle rigoroso de parâmetros. Então, a produção, ela tem e faz isso muito bem, desde a época que ele estava lá, desde 98. Né? E a gente realmente não tem tantos problemas assim relacionados a falha por TPM, né? É muito bem feito, muito bem controlado. O PDCA roda certinho, né? Nesse tipo de atividade. Legal, maravilha. Ele colocando aqui também que o processo de pintura foi sempre muito desafiador no nosso dia a dia. É isso aí. É o que eu digo. Passei por algumas experiências na Argentina, lá desenvolvendo cabine de pintura do zero, com empresas que não tinham experiência com pintura. Foi desafiador também fazer isso sem entender também. Aprender e com a carruagem andando na situação de aperto. Né? Isso aí. O Fábio Ceruti colocando aqui, Newton, é o mestre do troubleshoot, aprendi muito com ele. Que bacana, maravilha. O João Sá aqui, tanto conteúdo que não dá nem para piscar o olho. Que bom, João, que bom que vocês estão gostando. Para a gente está sendo um grande prazer estar aqui. O Rafael colocando aqui, boa noite, excelente live, grato pelo rico conhecimento compartilhado. Para ter um OEE benchmarking, a disponibilidade de máquina é fundamental. A manutenção não é custo, é investimento, pois agrega valor. Fantástico, Rafael, é exatamente isso. É exatamente isso. Isso faz parte do processo, e para ter um OE bom, tem que ter uma manutenção boa. Não tem OE legal, não tem OE positivo bom, se não tiver manutenção boa de jeito nenhum. O Marcelo aqui, Newton, qual é o tempo de reação atual na Toyota, nível de downtime diário? Você pode falar aí? Sim, a nossa eficiência, o nosso target de eficiência hoje é 99% de eficiência, né? Por quê? Eficiência operacional, né? A eficiência de manutenção. Se você pegar tudo o que acontece de disponibilidade, parada e por disponibilidade, a gente tem a nossa eficiência. Por que a nossa eficiência é tão alta, né? E tem que ser alta, para que a produção consiga tirar a sua eficiência. Então, a gente tem uma porcentagem bem mais alta para justamente o equipamento ficar disponível para que a produção faça o seu trabalho. Né? Isso está 99 hoje. Qual que é a outra pergunta dele? O que seria o mínimo, o aceitável? Se der um problema, qual é o aceitável de downtime? Downtime diário. Para nós temos que... Não é aceitável, nós temos que conseguir esse valor de 99. Não existe o aceitável. 99 não baixa disso de jeito nenhum. Não, obviamente que é target, 99 é target, mas a gente tem ali as variações, dependendo do problema, 98, 97, mas a gente tem que buscar 99. Se a gente não chegar em 99, a produção não consegue fazer a parte dela, tirar a produção conforme o target dela. Então, a gente tem... Isso aí, pessoal, dá em torno, por dia, aí, de 5 a 6 minutos de tempo que a gente pode parar a produção. Entendeu? Porque quando você fala em 97% de eficiência, dependendo do tempo de produção, sobra lá, por exemplo, 15 minutos, mas é 15 minutos dividido por manutenção, por parada de produção, por parada de logística, falta de peça. Então, 97... Problema de qualidade, né? Então, sobra 3%. Dependendo do tempo, você tem geralmente 15 minutos.
Então, 5 minutos de manutenção, você pode parar 5 minutos só durante o dia. A produção também, 5 minutos. E outros problemas, mais 5 minutos. Então, é um item é um indicador bem desafiador para nós. Por isso que a preventiva é extremamente importante e por isso que o troubleshooting é extremamente importante. Então o segredo, porque o Marcelo já emendou outra pergunta aqui, qual que é o segredo? Então, preventivo e troubleshooting. Além disso, tem algum outro? Completando os 4 pilares que eu comecei a falar no início, né? Então, vamos lá, pessoal. O pessoal que está na canetona aí, ó. Fazer bons equipamentos, fazer lá, manter o equipamento, né, o maior tempo disponível através das preventivas e TPM. Se caso acontecer problema, a gente atuar rapidamente. E o último deles, que é para fechar esse circuito, que é o que a gente vem usando bastante, que é a aplicação da indústria 4.0, que é a gente fala de sintomas, que é a gente monitorar o equipamento, né, o maior tempo possível e coletar informações para que o equipamento nos avise antecipadamente, né, através de monitoramento de vibração, temperatura e uma várias de outros, né? Corrente, né, que a gente monitora. Então, esse quarto item que a gente fala, que é o quarto item, é a gente monitorar os sintomas do equipamento, tentar captar essas informações do equipamento para que ele nos forneça e nos avise antecipadamente, né, para que o equipamento não quebre novamente. Então, acaba rodando o PDCA constante ali, né? Diariamente. Então, o quarto pilar, quando a gente chama de sintomas, que é fazer a previsão da quebra através desse sensoriamento que vem sendo muito aplicado, né? Tem várias empresas que têm fazendo excelentes trabalhos aí e vem nos ajudando. Lá no TPM já tem cada operador prestando atenção se não tem cheiro, vibração, barulho diferente, que já ajuda. Sim. E mais isso, a tecnologia alcançando até onde o operador não consegue perceber, né, durante a operação. Fantástico. Eu tenho uma visão assim que, se eu fosse, por exemplo, o dono da WEG, por exemplo, eu já venderia o motor já com essa tecnologia embarcada, né? Você tem ação na WEG lá, né? Você já é meio dono, né? Não tenho, não. Mas vai que, de repente, com essa dica aí aumente, né, alguma coisa. Dá uma melhorada. Mas eu não tenho, não. Boa, Nilton. É isso aí. Então fechando, né, rapidinho. Então, esses quatro pilares aí que eu falei para vocês, lá no meio deles, o central ali, ó, está o desenvolvimento das pessoas. Esses 4 itens aí, eles não rodam o PDCA se lá no meio você não se concentrar no desenvolvimento das pessoas. Você tem que ter pessoa capacitada para ir lá no fornecedor ver o equipamento, você tem que ter pessoa capacitada para fazer lá o TPM e a preventiva, você tem que ter pessoa extremamente capacitada para fazer o reparo rápido, correto, através do troubleshoot e obviamente, pessoas altamente capacitadas para você implementar um sistema de medição de vibração, temperatura, corrente, etc. Então, não há como fazer uma manutenção eficiente se você não tiver uma política assim, de desenvolvimento de pessoas, né? O KPI só mostra o quanto as pessoas estão realmente capacitadas para resolver os problemas. É a confirmação de todo o trabalho que eu fiz, né? Isso, exatamente. Exatamente isso. Aí, muito bom. O Pedro Goto colocando aqui, o terceiro turno de Sorocaba vai atrapalhar o TPM? Na verdade, a gente tem que se adaptar, né? Opa! Você deu adventrix agora, ele desviou assim, ó. O Goto tá malandro nessas perguntas. Não, ele tá querendo me pegar na curva, mas ele não vai me pegar, não. Boa. Na verdade, é tudo uma questão de... você tem que aproveitar todos... Porque, assim, quando você trabalha numa condição de terceiro turno, qualquer tipo de... Não parada, mas qualquer intervalo, ele é extremamente valioso. 10 minutos é muito valioso. 40 minutos é extremamente valioso. Então, você tem que criar técnicas e maneiras, né, de você conseguir usar esse tempo disponível da melhor maneira possível. Obviamente que você não vai conseguir fazer tudo. É impossível. Sim. Mas você pode atacar uma porcentagem na segunda-feira, no horário do almoço, por exemplo, da segunda-feira, à tarde você ataca outro equipamento. Então, você vai criando um sequenciamento de prioridades e você consegue fazer, entendeu?
Obviamente que Porque, você tem que ter todo um planejamento para isso. porque a lógica, quando tinha 2 turnos somente, tinha um turno inteiro, né, de disponibilidade de Isso. tempo para fazer manutenção. Agora virou 3 turnos, eu me resigno e não aproveito essas janelas, aí é pedir para sofrer mesmo, porque a gente começa a ter dificuldade de manter o nível atual, né? E a gente tem uma equipe destinada só para fazer esse tipo de atividade dentro da manutenção, né? Uma equipe específica que só trabalha nessa parte de preventivo. Porque é engraçado que a preventiva ela não, é um grupo de pessoas que às vezes não aparece, mas essas pessoas é a base, né? Então, se eles não estiverem fazendo esse trabalho por baixo, o resto não acontece. Porque equipamento vai começar a estourar que nem pipoca, né? Se Que você não cuidou de manter fresquinho, né, geladinho, vai começar a esquentar Esquentou tudo a e, chapa, de repente, explode estoura tudo. todas ao mesmo tempo, né? Daí não tem corretiva que aguente, né? Exatamente, tudo de uma vez só. Aí, meu amigo, aí tudo fica caro, né? E é engraçado que alguém fez uma pergunta aí. A manutenção ela se tornou um departamento fundamental em qualquer empresa. Ele não é mais, vai lá e chama o cara da manutenção. Não, meu camarada. Não. Se você souber utilizar a manutenção da forma correta, para você ter uma produção estável. E se você conseguir ainda usar essas pessoas para você criar novos processos, novas oportunidades, novas melhorias, você tem uma mão de obra valiosíssima na mão. Você não pode se contentar com um técnico de manutenção só para ir lá e fazer um reparo, ele vai e volta, e vai e volta. Isso é um desperdício muito grande. Desperdício de potencial das pessoas. De potencial das pessoas. Porque a pessoa que faz troubleshooting, etc., tem uma capacidade analítica muito alta. Então, essa percepção, essa capacidade, se eu souber aproveitar até no melhora de tempo de ciclo, melhora de tempo, confiabilidade de equipamento, etc., é importantíssimo, né? Ajudar a fazer a próxima geração de fábrica, né, a nascer bem, né? Isso que nós gostamos de falar bastante, né? Isso aí. O Marcelo perguntando aqui, Anilton, a pergunta do fundamental potencial humano: quanto tempo de treinamento você considera ter um mecânico ou elétrico a nível alto de atuação? Olha, o nosso treinamento base de dojo aqui, geralmente são 140 horas, né, dividido em 3 semanas, mas aí ele tem todo completo, né? Entrou pelo dojo, ele passa por segurança, aí tem a parte de treinamento específico lá, que é pneumática, tem parte elétrica, tem software, tem mecânica, dá em torno de 140 horas. Mesmo a partir para profissional daí, experiente ou sem experiência? O cara ele pode ser experiente lá, sei lá, no Monte Everest, na NASA, mas aqui ele não vai ser, não. Ele vai ter que entrar lá e conhecer o básico, né? Pensamento de dojo é fundamentos, né? Fundamento. Aí, geralmente, a gente classifica em níveis, né? Então, a gente tem aqui um nível... Geralmente, para você ter um cara de alto nível, com certeza, 7 anos você vai ter um cara de alto nível. Na média, de 5 a 7 anos, você vai ter um cara de alto nível. Fora isso, mesmo que a pessoa tenha uma alta capacidade de assimilar, se desenvolver, mas ele não tem vivência, ele não viveu todas as coisas. Então, na média, aí, em 7 anos, você vai ter um cara de alto nível. Por isso que a capacitação, desenvolvimento de pessoas é a vida toda, né? Exatamente. Você faz a escadinha andar, cada um que entra tem essa trilha para fazer, todo novato que entra tem que entrar no fundamental, pode ser com experiência, não experiência, a gente tem que ter a capacidade também homogeneizada no nível alto, né? Por isso que é muito interessante. É muito interessante essa pergunta, porque assim, né, às vezes o cara contrata uma pessoa e acha que ele é o cara que vai resolver tudo. E não é assim. As pessoas têm tempo para se assimilar, né? E às vezes não tem paciência para a pessoa conseguir se tornar realmente uma pessoa de um nível troubleshoot de alto nível e ao ponto dele conseguir não só resolver o problema, mas também ensinar os outros, né? Que é um dos papéis fundamentais também do cara de 7 anos, por exemplo. Não é só resolver problema, ele tem que resolver e treinar outras pessoas, capacitar outras pessoas para que você consiga
ter uma manutenção realmente com uma maior quantidade possível de especialistas, né? Isso, Então, e a lógica é se a organização não evolui, né? E se você não preparou seu sucessor, você está deixando um buraco atrás de você, né? Então, essa lógica de eu cresço, né? E a minha base continua forte através de eu ter preparado os meus sucessores, é importantíssimo a gente ter consciência disso, da importância disso, né? é muito legal isso, porque, por exemplo, às vezes quando a empresa ela é menor, ela é de um porte menor, tem o verdadeiro o super-homem, né? É o Super-herói, cara, né? é o super-herói, é o cara que sabe tudo. Aí um dia o cara dá uma invertida em você e fala assim, Aposenta ó, ou fica eu doente. não, esse final de semana eu não vou vir, eu vou pro, sei lá, vou para a praia. Aí você precisa de algum da pessoa, porque é a única pessoa que sabe, né? E você fica bravo com a pessoa, mas na verdade você tem que ficar bravo com você. Porque por que você não treinou mais pessoas, entendeu? Aí. É um erro de gestão, é um erro de gestão. Não é a Não, pessoa que sabe mais, é você que não treinou mais pessoas, entendeu? é isso aí, não dá para ficar apontando erro para os outros, né? Tem que entender que o Não. erro está aqui. É isso aí. Muito bom. O Walter Neto colocando aqui, diria a preditiva antes da preventiva, também a sensitiva, a percepção do defeito antes da falha. É bem por aí, Sim, sim, bem, claro, claro. bem por E aí. o operador sente a vibração da máquina, Sim, está diferente do de Sim. sempre, quem está está mais quente, está enroscando a peça, tem um monte de sinais que a gente pode aproveitar, né? O senso das pessoas, né? É isso aí. Sim, sim. E o Marcelo, é isso aí, a equipe de manutenção tem que ser valorizada, né? Muito bom, é isso mesmo, tem que ser valorizada mesmo. O Goto colocando aqui, a rotação em outros processos é muito importante, ganha mais visão. É verdade mesmo, né? Porque às vezes a pessoa fica só ali, né? Só na pintura, só na pintura, só na pintura, e não tem a visão de outros lugares, né? De outros processos. O Marcelo aqui de novo. Esse é um dos grandes erros de várias organizações. Acha que um profissional tem a capacidade no mercado, esquece que a adaptabilidade, ou seja, comprovar no dojo é fundamental. É isso aí. O Walter Neto aqui. Anilton, esse tempo para a formação não será atropelada pela 4.0 com inteligência artificial? Não, porque o cara também não tem que aprender O Ele 4.0. ele também tem que aprender o 4.0, entendeu? Então, você pode colocar a tecnologia que for, alguém atrás dela vai ter que saber mexer com ela. Tem que executar. Né? O problema é quando a É. gente cria um departamento, né, tipo 4.0, pensando que eu vou descartar quem já está... Isso. O cara que não é eletrônico ainda, não é plugado, né? Então, quando a gente tem esse tipo de pensamento, a gente começa a ter um problema realmente na empresa, né? Porque vai criar despertencimento ou desconexão em vez de a gente criar laços de união, a gente cria laços de concorrência, Desunião, de discórdia, né? Vira aquela famosa tropa de elite, né? Os caras são a elite do processo lá. Vocês não servem vocês mais. Vocês não servem mais, são a elite. Então, aí começa a gerar esse atrito, né? E é claro, somos todos seres humanos, começa a rolar alguns probleminhas. Queria falar só mais uma coisa rapidinho, que é uma coisa que acontece muito, um dos métodos para, obviamente que você vai treinar o cara a fazer troubleshoot, etc, etc. Mas um outro método que desenvolve muitas pessoas é você fazer análise de causa. E geralmente tem pessoas que acham que a análise de causa tem que ser feita pelo engenheiro, tem que ser feito pelo cara que não veio não sei de onde, mas esquece que o cara que tem que fazer essa análise é a pessoa que está lá embaixo, na ponta do negócio, entendeu? Então, se você não estimula as pessoas que estão lá na ponta, resolvendo os problemas, a fazer análise de causa, né, também você vai ter uma demora no aprendizado, né, no desenvolvimento da pessoa. Então, aquela 5 porquê e várias ferramentas que existem de análise de causa, ela tem que ser praticada pela a pessoa que está lá embaixo, na ponta, atacando e resolvendo os problemas. Sim, sim. Porque acontece muito em algumas empresas, assim, dá um problema grave, o menino vai lá e resolve o problema, aí vem um cara que não sabe nem de onde veio fazer análise de causa raiz, sabe? Fala, mas peraí um pouquinho. Entendeu? Tem que ser a pessoa que estava... Estava com a mão na massa ali. É isso. Exatamente. E esse processo da análise de causa,
a gente espera acontecer alguma coisa para fazer análise de causa. Mas, às vezes, se a gente parar e olhar, né, nossa, esse equipamento, essa ferramenta que eu estou usando, realmente está adequada para o que eu estou fazendo? Né? Pode estar faltando condição para o trabalho ser bom, já no problema, na estrutura, né, na própria definição de como eu trabalho, né? Tipo, improvisar algumas coisas, não ter o equipamento certo. E se eu não trabalho para as pessoas começarem a questionar, né, que ela usa a ferramenta A e, de repente, deveria ser a C, né, se a gente não fazer a pessoa perceber isso também, né, é perigoso realmente estagnar as pessoas e não deixar elas se desenvolver, porque ela perde a capacidade de questionar, de investigar, de tentar, né? E, ao mesmo tempo, tem que ter todo aquele cuidado com segurança, com qualidade, etc., porque não pode ser um mundo onde eu tento qualquer coisa sem fazer uma validação e etc. É um processo bem... parece que a gente está engessando, mas não pode deixar totalmente livre também, porque não pode criar novidade que só um ou outro sabe e o restante não sabe ainda da novidade. Por isso que o processo de padronizar, né, é importante, criou um novo conhecimento, né, nivela todo mundo e a partir daí é válido esse novo conhecimento. Não pode, porque eu achei bonito, a partir de hoje eu implemento, só minha área tem, o outro não tem, e a minha fábrica deixou de ser padronizada. Né? Isso aí. Isso aí. Exatamente. O Alex colocando aqui uma grande ferramenta é o Quick A3, é verdade, é muito bom, mas tudo depende de quem está usando, né? Não vamos esquecer disso. Mas o Lucas colocando aqui, análise feita por pessoa distante do problema deixa passar detalhes essenciais. Fantástico, é exatamente isso, né? Quem está com a mão na massa lá que sabe como que a máquina está vibrando. Você sabe que vai acontecer que essas pessoas fazem análise de longe, vai começar a aparecer bancada de ouro, entendeu? Isso aí. De como contramedida, por exemplo. Contramedida, né? Usar, a gente tinha uma boa, eu não vou, lógico, não vou falar da onde, mas estava lá no processo, né? Contramedida, utilizar o ar pressurizado lá, o jato de ar pressurizado. Só que a máquina não tinha jato de ar pressurizado, não estava lá. Só não estava instalado. O cara lá no escritório fez um procedimento novo. Assim novo, fantástico, sensacional. E não tinha equipamento, ou seja, gente, não dá para fazer. Já estouramos o tempo. Newton, nem percebi, já estouramos aí um pouquinho o tempo. É impressionante, mas quando o papo é bom, é assim. Quando a live é boa, é desse jeito. Uma hora passa, parece que piscou e acabou. Então, infelizmente, o papo está uma delícia, mas infelizmente eu tenho que te pedir as considerações finais. Vai lá, deixa aquela mensagem bacana que você gosta de deixar. Vai lá. Hoje não estou muito empolgado. Não está esperando? Não estou. Mas queria, na verdade, agradecer, né, a oportunidade novamente, né, André e Yoshida-san, né? Isso. E prazer, né, rever algumas pessoas. O Goto-san acho que deve fazer uns 18 anos, mais ou menos, acho que eu não vejo ele. Né? O Cerutz faz um tempinho também, mas o pai dele mora aqui na rua da casa da minha mãe, então a gente já se conhece há bastante tempo. E a mensagem que eu gostaria de passar, cara, se você quer realmente ter uma manutenção capacitada, uma manutenção eficiente, não tem muito segredo, não. É você conseguir criar maneiras de você desenvolver as pessoas. Só isso. O resto você compra. Agora, pessoas e capacitação, você tem que ralar um pouquinho, cara. Entendeu? É simples assim. E um grande abraço aí. Se tiver, por favor, me sigam lá no meu LinkedIn, tá? Sim, todo mundo lá. E qualquer coisa pode entrar em contato aí. Maravilha. Valeu, Gratidão, Newton. Maravilha. Yoshida, vai lá, considerações finais. Bom, você falou em capacitar pessoas, né? Então, 3 aspectos fundamentais para capacitar as pessoas. Emocional, atitude, né? Foco no cliente. 2 técnicas. Técnica de processo, técnicas de sistemática de trabalho também. E 3, organização, estratégia de trabalho, né, que inclui, né, capacitar as pessoas. Então, essas 3 coisas nós chamamos de coração, técnica e corpo. Né? Em japonês é Shin-Gi-Tai. Então, para o atleta ser vencedor de verdade, cabeça boa, conhecimento de todas as técnicas
e ter uma estratégia e corpo preparado para conseguir aplicar tudo isso aí com maestria, né? Então, capacitar as pessoas tem esses 3 aspectos, né? E é importantíssimo esse processo. E todo esse processo, né, que nem o Anilton falou, demora 7 anos para o cara ficar expert, né? Então, demora uma vida para fazer isso, e eu chamo de conhecimentos. A parte atitudinal também demora uma vida para aprender, né? São os valores que a gente faz. Por que eu faço isso? Pelo bem da sociedade, pelo bem das pessoas, para criar um ambiente adequado. Então, tudo isso, né, eu chamo de captar, né? Enquanto eu estou fazendo bem feito as coisas, eu estou brilhando. Enquanto eu estou brilhando, eu estou captando o máximo de brilho que está à minha volta, que são esses conhecimentos e valores. E antes do meu brilho se apagar, eu trabalho para passar o máximo de brilho, né? Brilhar o máximo possível para inspirar mais pessoas a quererem brilhar mais. E nesse processo de captar brilho e transmitir brilho, nós estamos mantendo muito conhecimento, muitas pessoas que carregaram esse conhecimento até hoje vivos. Eu acredito bastante nisso. E como resultado, pessoas fortes, empresas fortes e país forte. Contem conosco nessa grande jornada, conto também com vocês nessa grande jornada. Gratidão a todos. Boa noite. Maravilha, Yoshida. Gratidão, gratidão a Newton. Gratidão a cada um de vocês. Vamos lembrando aqui, amanhã a gente recebe o Marcelo Takahashi, né? A gente conheceu o Marcelo Takahashi lá na Toyota, mas hoje ele está na Vale, né? Vai ser sensacional a live, né? Ele está na Vale, diretor na Vale. Hoje ele não gosta que eu fale que ele é diretor, né? Ele fica na história de business, não sei o que lá, das quantas lá, advisor, né? Mas que ele é extremamente gente boa, inspirador. Mas é inspirador, né? E diretor lá na Vale. E amanhã a gente está recebendo ele aqui. E depois, no sábado, a gente tem o nosso workshop. A gente conta com a presença de todo mundo que está aqui na live. Vai ser um grande prazer ver vocês novamente amanhã e no sábado. E falando aqui da nossa live, né? A gente está aqui fazendo isso, né? Porque é o nosso propósito, né? A gente faz porque a gente gosta demais de estar aqui transmitindo um pouco de conhecimento, tendo... E o mais importante, né? A gente só transmite o conhecimento quando a gente tem pessoas para passar esse conhecimento. E para a gente é um orgulho, é uma gratidão muito grande ver todos vocês aqui disponibilizando o bem mais precioso que a gente tem, que é o nosso tempo, né? Aquilo que a gente não consegue voltar para trás. E aí vocês já passaram aí o dia inteiro trabalhando, estão disponibilizando o tempo para estar com a gente. Então, isso traz um grande orgulho para a gente, é uma gratidão muito grande que a gente tem por vocês, porque o nosso propósito é esse, de transmitir conhecimento. É assim como o Yoshida falou, transmitir conhecimento é aquela história da vela, né? Que na hora que eu transmito, na hora que eu passo a luz para a vela acesa, que passa a luz para a vela que está apagada, a vela acesa continua acesa, e depois eu tenho 2 velas acesas que ilumina muito mais aonde que a gente está. E é claro que isso vai fazer com que a gente impacte o maior número de pessoas, ilumine demais, e aí a gente consegue fazer o nosso local de trabalho brilhar, a gente consegue fazer o lugar que a gente vive brilhar. Se a gente quiser, a gente faz o nosso país brilhar, o mundo brilhar, e isso que faz a gente ter um orgulho muito grande daquilo que a gente faz. Então, por essa gratidão que a gente tem com todos vocês que estão aqui, o nosso aplauso agora vai para vocês. Boa noite, e microfones gratidão. Abertos, imensa gratidão. Amanhã todo mundo aqui de volta. Valeu, gente. Gratidão. Até mais. Obrigado. Valeu, gente. Abraço.